Muitas pessoas têm ou conhecem alguém com o tal do coração grande. Mas o que isso realmente quer dizer? Eu sou o Rô Lobo e hoje nós vamos falar sobre cardiomegalia, ou coração grande. Bem, se tratando aqui de Brasil, uma das causas possíveis de cardiomegalia são as doenças infecciosas ou infectocontagiosas. A gente pensa principalmente em doença de Chagas, que é aquela doença causada pelo barbeiro, aquele inseto, ou miocardite. A miocardite a gente pensa mais ali correlacionada ao uso de drogas, algumas outras situações onde existe o risco aumentado para fazer miocardite. Porém, as principais causas de coração grande, de cardiomegalia, disparado, não são essas. São a miocardiopatia dilatada pós um infarto e a miocardiopatia hipertensiva. Tá? E é sobre essas duas que a gente vai falar hoje. Primeiro, a miocardiopatia dilatada. Eu falei pós-infarto por quê? Porque é a principal causa de miocardiopatia dilatada. Aí você pode estar se perguntando, mas eu tenho cardiomegalia por miopatia dilatada, mas eu não infartei. Então, muitas pessoas que passam por um infarto, elas não percebem que passaram por um infarto. Por quê? A gente fica esperando que o paciente infartado, a pessoa infartada, ela vai sentir aquela dor retroesternal, dor no meio do peito, com irradiação para ombro, ou braço esquerdo, ou mandíbula. E não é bem assim, tá? Esse sintoma típico descrito pelo Eberdin lá em 1768, essa não é a apresentação mais comum do paciente com infarto. A maioria das pessoas apresentam sintomas atípicos, dor em boca de estômago, dor como se fosse uma espécie de gastrite aguda, às vezes dor nas costas, tá? Muitos pacientes se apresentam dessa forma, ou então apresentam dor nenhuma, simplesmente tem um desmaio ou algum outro sintoma. E daí o médico na emergência vai rodar um eletro, vai pedir as enzimas cardíacas e vai identificar o infarto, o problema. Tá? Então, assim, a maioria das pessoas que infartam, elas não apresentam aquele sintoma típico de dor retroesternal com irradiação para braço. Tá legal? Então, assim, muitas pessoas elas passaram por um infarto, não perceberam, acharam que era uma gastrite, uma sensação de mal-estar, esperou alguns dias, aquilo passou e vida que segue. Depois, em algum momento na vida, passou ali com o cardiologista fez um eletrocardiograma, fez um ecocardiograma e daí identificou ali as sequelas daquele problema que ela teve antes e que não tinha identificado como infarto. Tá legal? Então, tem muitas pessoas que infartam e não sabem que infartaram. Outra coisa importante, por que no infarto, então, o coração fica grande? Porque o que acontece? O coração é um músculo, tá? Ele tem uma parede ali muscular, ele é um músculo, é uma bomba feita de músculo. E quando passa por um infarto, o músculo cardíaco, ele morre, tá? Aquela área que foi afetada pelo infarto, que não teve o tratamento adequado, não teve a abordagem adequada feita, aquele tecido cardíaco, ele morre muscular, só que o corpo, ele não deixa um buraco no local onde aquele tecido morreu, ele substitui o tecido morto, o tecido lesionado, por cartilagem, que nem essa cartilagem aqui do nosso ouvido, tá? E cartilagem, ela não contrai, diferentemente do músculo, a cartilagem, quando ela sofre uma pressão, a pressão do sangue ali, ela vai cedendo, ela vai aumentando de tamanho e ela não consegue contrair. Então, quando é feito um ecocardiograma no paciente que tem essa sequela do infarto, o que a gente observa naquela área onde deveria ter uma contração cardíaca, essa contração ela não existe, ela não acontece, o que tem é um tecido ali dilatado, com sangue dilatando aquela porção do coração. Tá? Ou seja, aconteceu um remodelamento cardíaco. O tecido que era muscular foi substituído, morreu e foi substituído por um tecido cartilaginoso, que nem do nosso ouvido. Tá? E quando o paciente com miocardiopatia dilatada não tem o tratamento adequado, a tendência é que esse remodelamento ele vá piorando com o tempo, ou seja, o coração ele vai ficando cada vez mais dilatado, independentemente se a pessoa passou por outros infartos depois ou não. Tá? Então, por isso que é tão importante identificar os pacientes que passaram por algum tipo de infarto, tiveram alguma complicação com relação a isso, tem miocardiopatia dilatada, para de fato fazer o tratamento adequado e evitar que isso piore, tá bom? E o segundo tipo de coração grande é o causado por hipertensão, a miocardiopatia hipertensiva. Tá? Por que isso acontece na hipertensão também? Na hipertensão é um pouquinho diferente, não é porque o músculo do coração é transformado, é substituído por cartilagem, não é isso que acontece na hipertensão. Na hipertensão é que o coração ele é um músculo, que nem um músculo
do bíceps, da perna, que nem qualquer outro músculo do corpo. Se você põe uma resistência naquele músculo, ele com o tempo, a tendência dele vai ser hipertrofiar, vai ser aumentar de tamanho para conseguir fazer aquela carga de trabalho de forma mais eficiente. Com o coração é a mesma coisa. A pessoa que é hipertensa, que tem uma pressão mais alta, o coração, para ele ser bombeado, o sangue para ele ser bombeado ali dentro do coração, o coração vai ter que fazer uma força maior para bombear, tá? E a tendência do músculo cardíaco, para compensar essa força a mais que ele vai ter que fazer, vai ser aumentar, vai ser hipertrofiar o músculo cardíaco. Tá? Só que no coração, a hipertrofia do músculo cardíaco é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Tá? Por quê? A câmara cardíaca ela tem um espaço na diástole, quando o coração está relaxado, para o sangue entrar na câmara e depois essa câmara ela contrair e bombear o sangue para fora, para o restante do corpo. Se o coração está hipertrofiado, se essa área cardíaca aqui ela começa a aumentar de tamanho e hipertrofiar, o espaço dentro da câmara cardíaca para comportar sangue também vai diminuir, porque o coração ele vai estar aumentado tanto para fora quanto para dentro. Então a quantidade de sangue que vai entrar e o coração vai bombear por vez vai ser cada vez menor quanto mais hipertrofiado tiver esse coração, tá bom? O coração normal, ele hipertrofiou por conta da hipertensão, aumentou de tamanho para conseguir contrair de forma mais vigorosa, ele vai diminuindo o espaço dentro da câmara cardíaca que comporta o sangue para bombear. Então, o coração que tem miocardiopatia hipertensiva, que está hipertrofiado por conta de hipertensão, ele consegue bombear cada vez menos sangue a cada contração, porque o espaço dentro da câmara cardíaca que comporta sangue vai diminuindo, tá bom? À medida que o coração ele vai hipertrofiando. Gente, essas são as duas principais causas de coração grande. Se vocês conhecem alguém que tem coração grande, miocardiopatia, e abandonou o tratamento médico, por favor, fala para essa pessoa retornar para o médico dela, que é importante que ela faça tratamento disso, porque essas condições elas pioram com o tempo, quando não tem tratamento adequado. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui o seu gostei. Se tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever para receber os nossos próximos vídeos. E por hoje é isso, gente. Tchau, tchau.